Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês um trecho da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 11, em que o apóstolo Paulo nos diz: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor: não vivam mais como os gentios levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para ele. Tornando-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Muito bem, esse texto que nós acabamos de ler, de maneira mais profunda, nos ajuda a compreender o processo prático do discipulado na nossa vida. Nós estamos diante de um ensinamento que nos diz que todos devemos exercitar os nossos dons uns para com os outros, para que sejamos mutuamente edificados, e aí mais uma vez o Novo Testamento usa a palavra edificar e a palavra obra para simbolizar que nós somos uma construção para Deus e que no final de todas as coisas Deus morará nesta construção, que somos nós, a casa que Ele está preparando para si. E o discipulado é o caminho que Jesus nos deixou, para que nós fôssemos moldados, colocados no molde, na forma. E a forma é o próprio Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós devemos amadurecer, chegando à completa medida da estatura de Cristo. O processo do discipulado tem a ver com o fato de nós ajudarmos uns aos outros a nos tornarmos semelhantes a Jesus, que é o nosso irmão mais velho, o filho obediente, o filho maduro. O discipulado, então, é o processo por meio do qual nós concedemos aos nossos irmãos acesso à nossa vida, para que eles corrijam os pontos em que nós estamos fora da forma que é Jesus e nos acrescentem aquilo que não temos para completar a nossa vida na medida da forma que é Jesus. E nós devemos fazer isso uns com os outros, segundo o texto que nós acabamos de ler, sobre o qual nós estamos meditando. Após isso, o apóstolo Paulo diz que é preciso falar a verdade em amor. O discipulado é um processo de ser verdadeiro uns com os outros. E talvez essa seja uma das maiores dificuldades do processo de discipulado, porque estamos em uma geração, em uma comunidade, em uma sociedade, onde não estamos habituados a falar a verdade e a falar tudo o que pensamos. Ao contrário, estamos habituados a falar aquilo que temos expectativa que os outros querem ouvir. No entanto, ser discípulo de Jesus é falar a verdade. Esta verdade não deve ser dita de qualquer modo, mas, segundo o texto que também acabamos de ler, deve ser dita em amor, baseada no amor
de Deus. Então, porque eu sei que Deus ama o meu irmão, eu devo falar a ele a verdade, para que ele se torne, como diz o mesmo versículo 15, mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Cristo faz com que nós nos encaixemos de maneira perfeita para sermos todos um só corpo, partes de uma só vida, de uma só estrutura. Mais à frente, o apóstolo Paulo, então, vai dizer que nós não aprendemos de Cristo as coisas que, porventura, ainda residam e resistam na nossa vida. Nós aprendemos do mundo de onde nós viemos. Aprendemos uma série de pensamentos e comportamentos que não têm a ver com a vontade de Cristo. Por isso ele diz: se você realmente entrou em Cristo, teve uma experiência com Cristo, foi ensinado a respeito da verdade que vem dele, você deve começar um processo de se livrar da natureza antiga, de se livrar do velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano, e começar a viver uma vida nova, orientada pelos ensinamentos da verdade que estão presentes no discipulado. Por isso é necessário que eu e você, como homens e mulheres falhos que somos, cheio dos problemas e dos defeitos advindos de uma vida anterior a Cristo, precisemos ser corrigidos uns pelos outros, para começarmos a nos parecer com aquele que deve ser o nosso molde, a nossa forma, Cristo, o nosso irmão mais velho. Por isso, eu convido você a fazer parte do discipulado constante de Jesus, a ter homens e mulheres de confiança, cheios do Espírito Santo, que conheçam a verdade de Cristo, ajudando você a ser da mesma forma, do mesmo molde de Jesus, o cabeça. Que Deus te abençoe.